Olá pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas questões comentadas e vamos falar hoje sobre princípios fundamentais dentro da nossa Constituição. Então, já iniciaremos depois da vinheta. Bom pessoal, questão número 1 da CESP e Sebrasp de 2023, DPE Rondônia. Bom, acerca das formas de governo e de Estado, julgue os itens a seguir. As principais características da monarquia vão ser a vitaliciedade, a hereditariedade e também a responsabilidade do governante. Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que falar sobre essas características, tanto da monarquia quanto da república, né, que é aqui o nosso ponto de distinção. Então, seguindo, podemos colocar então aqui monarquia e aqui república. Tá? Então vamos traçar alguns pontos. A monarquia ela vai ser hereditária, hereditária. Já a república ela não vai ser hereditária, ela vai ser do povo. Então quer dizer que ela vai ser uma coisa do povo, né? O próprio nome já diz, res pública, né? Coisa do povo, não vai ser hereditária, não vai sair passando de pai para filho. Também na monarquia vamos ter a vitaliciedade, tá? A vitaliciedade. Já na república vamos ter a eletividade, né? Então, como aqui na República ele não vai ser passado de pai para filho, vai acontecer aqui eleições que o povo ele vai escolher os seus mandantes, tá? Os seus mandantes, que eles vão ali trazer soluções então para a população. Também vamos ter outra característica na monarquia que vai ser a não representatividade popular. Não representatividade popular. E por outro lado, na República, claramente vamos ter a representatividade 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 popular. E também vamos ter, é claro, juntamente com essa representatividade popular da eleição do povo, vamos ter também a temporalidade do exercício do poder, né? Então, essa representatividade, ela vai ser temporal, né? Haverá uma temporalidade no seu exercício, não vai ser um exercício para sempre, igual acontece na monarquia, como a gente viu, a vitaliciedade, tá? A vitaliciedade. Também vamos ter outro ponto interessante na monarquia, que é a irresponsabilidade. A Deixa eu arrumar aqui. A irresponsabilidade do governante, tá?
E por outro lado, na república, vamos ter a responsabilidade. A responsabilidade dos governantes, tá? Dos governantes. Então, a gente pode traçar esse paralelo aqui entre monarquia e república, né? As suas principais características. Relembrando, né? A monarquia vai ser hereditária, vai ter vitaliciedade, a não representatividade popular e também a irresponsabilidade dos seus governantes, né? Por exemplo, como é que você vai responsabilizar um rei, né, um monarca, dos seus atos? Claramente, ninguém vai fazer isso, senão ele simplesmente vai mandar matar, prender, né, o que for que aconteça, porque ele detém nele, né, na figura do monarca, na figura do rei, todos os poderes do Estado. Ele vai ser a lei, ele vai ser a justiça e ele vai ser o executivo, né? Então, não existe aqui uma responsabilidade perante o governante, perante ao povo, né? Já na república, a gente vai ser coisa do povo, tá? Lembre-se, res pública, coisa do povo. Vamos ter a eletividade, a representatividade popular, juntamente com a temporalidade do exercício desse poder, e também vamos ter um governo que tenha responsabilidade. Então, o que ele fizer no governo dele, ele vai ter que responder, ele vai ser responsável pelos seus atos dentro do governo, tá, pessoal? Bom, dito isso, vamos voltar então à nossa questão, né? Então, alternativa 1, a gente vai ter as principais características da monarquia são a vitaliciedade, ok, a hereditariedade, ok, a responsabilidade do governante. Não, aqui está errado. Aqui no caso, para a monarquia, vai ser a irresponsabilidade, tá, pessoal? A irresponsabilidade. Então, a 1 está falsa. A 2, o federalismo brasileiro, ele é oriundo de um federalismo por segregação, também chamado de federalismo por desagregação ou então chamado de movimento centrífugo. Beleza? Vamos passar aqui de novo para explicar um pouco sobre essa questão, tá, pessoal? Então, o que temos aqui? Primeiramente, vamos ter que, no Brasil, a gente vai ter o seguinte. O Brasil, ele é um estado, né? Era um estado unitário, tá? Era um estado unitário. O que aconteceu? Ele tinha a concentração de tudo dentro do único local, né? Tudo era concentrado no local só. O que aconteceu quando houve a federação, né? Veio o federalismo? Houve aqui um movimento que ele vai girar para fora, tá? Um movimento centrífugo, tá? Ele vai girar para fora. Então, vamos ter que fazer aqui, ó, todas as setinhas para fora. Né? Então, ele gira para fora, fazendo esse movimento, segregando esse núcleo que tem aqui em vários. Então, vamos dizer aqui que antigamente só tinha a União, tá? União, o nosso Estado brasileiro. O que aconteceu com o federalismo? O federalismo, ele criou os estados. Depois, né, foi se criado então os municípios. Deixa eu só arrumar aqui. Espera aí. Municípios. Também tivemos aí, né, claro, o Distrito Federal, União, Estados, Distrito Federal, municípios e também vamos ter a figura dos territórios.
Porém, né, esses territórios eles não vão ter autonomia. Tá, pessoal? Não vai ter autonomia, só lembrando disso. Aqui, sim, né, todos esses vão deter autonomia. Então, vamos ter União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Isso aconteceu pelo movimento de segregação, né? Um movimento centrífugo de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Fazendo uma correlação, a gente tem os Estados Unidos, que lá vai ser diferente, né? Lá teve um federalismo diferente. Lá era vários locais, né? Vários locais. A gente tinha vários estados que detinham soberania, que lá eles detinham soberania. O que aconteceu? Eles fizeram um movimento centrípeto, tá? Centrípeto, que eles criaram, então, vamos dizer aqui, a União, né? Eles criaram a União lá, neste caso. Então, lá eram vários estados soberanos que se juntaram, cederam a sua soberania, tá, pessoal? Eles cederam parte da sua soberania e criaram um ente, né? O Estado Unidos da América, né? Eles criaram o Estado deles, cedendo um pouco da sua soberania. Lá, é claro, eles detêm mais, os estados lá, eles vão deter mais autonomia do que os estados brasileiros, porque houve esse movimento, né, de fora para dentro, criando assim a união lá, né, diferente do nosso país. Então, lá foi um movimento centrípeto e aqui no Brasil foi um movimento centrífugo, tá, pessoal? Também dito como segregação, né? Deixa eu colocar aqui no Brasil segregação, tá? Movimento de segregação. Então, voltando lá na nossa alternativa, vamos ter o seguinte. 2. O federalismo brasileiro é oriundo de um federalismo por segregação, também chamado de federalismo por desagregação ou movimento centrífugo, né? Então, isso aqui está tudo correto, tá? Seguindo, as principais características da República, então agora as principais características da República são a temporariedade do mandato, a elegibilidade dos seus representantes e também a irresponsabilidade dos seus governantes. Bom, pessoal, voltando aqui, vamos ter o quê? A gente falou que a República ela é coisa do povo, ela tem eletividade, representatividade popular, né, com temporalidade nos seus mandatos, né, do exercício do poder, e também vamos ter a responsabilidade dos seus governantes, né? Então, voltando lá, vamos ter o seguinte, na alternativa 3, as principais características da República são a temporariedade, correto, do mandato, a elegibilidade dos seus representantes, correto, e a irresponsabilidade dos seus governantes, né? Então, aqui pecou, né? Aqui foi o erro dessa assertiva 3, né? Que aqui no caso é a responsabilidade dos governantes. República, responsabilidade dos governantes. Então, essa aqui está falsa, tá? Então, vamos agora ver, assinale a opção correta. Alternativa A, nenhum item está certo. Letra B, apenas o item 1 está certo, a gente viu que está errado. A C, apenas o item 2 está certo, né? Então, essa daqui é a nossa assertiva. Apenas o 3, todos os itens estão certos. Então, pessoal, a nossa alternativa aqui é a letra C para a questão 1, tá? Bom, questão número 2, pessoal. Da banca IBFC 2023, SEC Bahia, tá? Então, questão 2, o artigo 4º da nossa Constituição Federal de 88 enumera os princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir. Bom, então vamos ver aqui a assertiva número 1.
O intervencionismo é princípio regente das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Bom, o nosso artigo 4º, inciso 4º da Constituição, vai falar o contrário. O inciso 4, ele vai prezar pelo não intervencionismo, tá, pessoal? O não intervencionismo vai ser um dos princípios que vão reger as relações internacionais da República Federativa do Brasil, né? A não intervenção em outros países vai ser um princípio aqui regente das nossas relações internacionais, tá? Então, a assertiva 1 está errada. Assertiva 2. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil rege-se pelo princípio da prevalência dos direitos constitucionais sobre os direitos humanos. Bom, pessoal, preste atenção. Lá no artigo 4º, né? Esse é todo o artigo 4º da nossa Constituição, né? Que a gente vai julgar agora. Artigo 4º, o inciso 2, ele vai dizer o seguinte, que há essa prevalência dos direitos humanos, tá? Os direitos humanos nas relações internacionais. Nas relações internacionais, a República Federativa do Brasil, ela vai, então, se reger pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, tá? Dos direitos humanos. Então, nas relações internacionais, vai prevalecer os direitos humanos, tá? Direitos constitucionais, basicamente, intrínseco de cada Estado, tá? Então, neste caso, a gente tem a prevalência dos direitos humanos em âmbito internacional, tá? Seguindo, vamos ter a assertiva 3. Nas suas relações internacionais, a República Federativa do Brasil não se rege pela concessão de asilo político, tá? Não concessão de asilo político. Vamos ter no artigo 4º, inciso 10 da nossa Constituição, que vai dizer que há a concessão de asilo político, né? Um dos princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais é a concessão de asilo político, tá? Essa questão da concessão de asilo político. É em questão de opinião política, né? Quando a pessoa está sendo perseguida no seu país, há então a concessão de asilo político quando ele está sendo perseguido no seu país por, no caso, uma opinião política que ele tem no seu determinado país, tá? Então, neste caso, o Brasil, ele prima por esse princípio de dar a concessão de asilo político, tá? Então, tá errado, porque a gente tem uma concessão de asilo político, tá? Então, a 3 está errada. Bom, vamos para a assertiva 4. A autodeterminação dos povos é um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. Bom, então lá no artigo 4º, inciso 3 da nossa Constituição, vai estar escrito, né, que um dos princípios que vão reger as relações internacionais do Brasil vai ser, sim, a autodeterminação dos povos, né? Cada povo, ele vai ter ali as suas leis que eles vão criar, eles vão se autodeterminar, ninguém vai intervir, né? Até porque a gente pode fazer o paralelo aqui com a assertiva 1, né? O intervencionismo, né? Ninguém vai intervir no território de outro país, tá, pessoal? Então, a autodeterminação dos povos é um princípio das relações internacionais, tá? 5. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então, vou puxar uma seta aqui, artigo 4º, parágrafo único da nossa Constituição, né? Então, vai estar lá escrito, né, ipsis literis, o que está escrito aqui na nossa assertiva. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil, ela buscará a integração
econômica, política, social e também cultural dos povos da América Latina, visando assim a formação de uma comunidade latino-americana de nações, né? Então também está corretíssimo esse item 5. Então, vamos ver as nossas alternativas. Assinale a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Não. No caso aqui, as únicas corretas notas é a 4 e a 5. Né? Então, vamos ver aqui 4 e 5, 2 não, 2 não, 1 não, também não. 4 e 5, a nossa alternativa correta é a letra E, tá, pessoal? Bom, um jeito fácil, né? Só a termos de dicas aqui, né, pessoal? Um jeito interessante da gente fazer esse tipo de questão é, por exemplo, se você tem certeza absoluta de alguma questão aqui que esteja errada, tá? Errada. A gente já pode tirar e cortando as alternativas. Por exemplo, se você sabe, só apagar aqui, se você sabe, por exemplo, que a 1 está errada, né? Você sabe que a número 1 aqui, a assertiva número 1, ela está errada. Então, por exemplo, se você já sabe que ela está errada, então aqui você já corta a letra A e a letra D, ficando apenas entre a B, C e a E, né? Aí você vai, se você souber a 2 aqui, aí você já matou a questão. Não precisa nem interpretar a 3, entendeu? Então, esse tipo de questão, às vezes, é mais fácil, né? Se você detém um conhecimento acerca de algum ponto da questão, você consegue, por eliminação, você consegue, neste caso, matar a questão, tá, pessoal? Então, vamos seguindo. Questão 3, da banca FCC 2022 TRT Rondônia e Acre. Bom, 3. Em conformidade com a Constituição Federal, no que se refere aos princípios fundamentais, né? Ao que se refere, então, aos princípios fundamentais. Bom, pessoal, só lembrando, né? Princípios, quando fala princípios fundamentais, vamos ter aqui, então, do artigo 1º ao artigo 4º da nossa Constituição, tá? Então, pode ser tanto matéria do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, né? Então, tá aberto quando eles falam princípios fundamentais, tá? Bom, alternativa A. A República Federativa do Brasil buscará a integração social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, sendo vedadas a integração econômica e a política. Bom, acabamos de analisar basicamente esse trecho, né? A gente viu lá no artigo 4º, parágrafo único, tá? Da Constituição, que vai dizer o seguinte, que neste caso a gente tem a República Federativa do Brasil, ela vai buscar a integração social e cultural, política, econômica dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Então, a gente também vai em busca dessa integração econômica e política, tá? Não é só social e cultural, a gente também vai buscar a integração econômica e política, tá? Então, tá errado por este fato, tá? Então, a alternativa A está errada. A República Federativa do Brasil, alternativa B. A República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais, pelo princípio da proibição da concessão do asilo político. Também vimos, né, na questão passada, artigo 4, inciso 10 da nossa Constituição, que fala que o Brasil ele vai reger-se nas suas relações internacionais primando pelo princípio da concessão de asilo político, tá? Ele vai sim conceder o asilo político, tá? Ele não vai proibir o asilo político, tá, pessoal? Então, temos aí o erro da nossa alternativa B. Seguindo, vamos para a alternativa C. A República Federativa do Brasil, ela rege-se nas suas relações internacionais pelo princípio da intervenção. Também vimos, né, esse artigo 4º lá na nossa questão passada, no qual vai falar que, vamos ter aqui o artigo 4º, inciso 4.
da nossa Constituição, que vai falar que ele vai primar dentro desses princípios das relações internacionais pela não intervenção, tá, pessoal? Pela não intervenção. Você não vai intervir em outro país, tá? Então, ele não vai reger-se pelo princípio da intervenção, tá? É pela não intervenção. Seguindo, vamos ter a letra D. São poderes da União dependentes entre si: o Legislativo, o Executivo, o Judiciário e também o Ministério Público, tá? Então, isso daqui vai estar lá no artigo 2º da nossa Constituição. E o que acontece? Aqui fala, no artigo 2º da nossa Constituição, que diz que são poderes da União independentes e harmônicos, tá? Então, não vai ser dependentes entre si, vai ser independente, tá? Independente e também eles vão ser harmônicos, tá? Eles vão ser harmônicos, independentes e harmônicos, né? Eles vão ter uma harmonia, elas vão ter que trabalhar em harmonia. Porém, essa harmonia não vai ser uma questão de dependência. Cada poder tem a sua independência e cada poder também pode fiscalizar o outro com suas atribuições próprias e também atribuições que não são próprias, né? São, neste caso, a gente coloca como sendo impróprias, tá, pessoal? Então, o legislativo, ele vai ter a sua função de legislar e também de fiscalizar, né? O único poder aí que vão ter duas funções típicas. Já o executivo, a sua função típica vai ser de executar, né? A questão administrativa, mais da execução das leis. Já o judiciário, ele vai ser quem julga, tá? Então, essa é suas funções típicas. Também tem outro erro aqui nessa nossa alternativa, que é o Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele não vai ser um poder do nosso Estado, tá, pessoal? Não vai ser um poder da União. Os únicos poderes da União vão ser o Legislativo, Executivo e também o Judiciário, tá? Então, sem Ministério Público, só Legislativo, Executivo e Judiciário. São independentes e harmônicos entre si, né? Lembrem-se lá da teoria dos freios e contrapesos, tá? Eles vão ser harmônicos e independentes, um cuidando do outro, só que cada um com a sua independência, tá, pessoal? Então, também vamos ter aqui a alternativa D errada. E a alternativa E, a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político, tá? Olha, isso daqui está lá no nosso artigo 1º da Constituição Federal, né? O artigo 1º e seus incisos, tá? E seus incisos. Isso daqui vai ser basicamente o nosso mnemônico, né, mais famoso dentro do direito constitucional, que é o Soci de Plu, tá? Sociediva Plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, tá? Pluralismo político. Uma coisa interessante, né, só adiantando um pouco aqui, né, conteúdos, mas o pluralismo político vai ser a questão de liberdade de ideias, tá? Não só de ideias, mas vamos ter de crenças, de pensamento político, de liberdade de expressão, né? A gente vai traduzir essa questão de pluralismo político em liberdade, tá? Isso não podemos confundir, tá? Com pluri... Espera aí, deixa eu apagar aqui.
Pluripartidarismo, tá? Pluripartidarismo, que são vários partidos, né? A nossa União, né? O nosso Estado, ele traz lá no seu artigo 17 da Constituição, que vai dizer, né, que a gente pode ter vários partidos, né? Que vamos ter que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático e o pluripartidarismo. Pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos, né? E discorre vários preceitos, tá, pessoal? Então, a gente tem que ligar essa ideia aí para não confundir. Pluralismo político não tem nada a ver com vários partidos políticos, né? Multipartidos que a gente tem, né? Tem a ver com liberdade de ideias, expressão, tá? Liberdade religiosa, liberdade em sentido amplo, tá? Pluralismo político, a gente lembra de liberdade e não de partidos políticos, tá? Isso daí se chama pluripartidarismo, tá? Então, só recapitulando, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa E, tá, pessoal? Então, seguindo, vamos para a questão 4. Questão 4, Banca IBAD 2022, Faceli, tá? Bom, 4. Analise as assertivas e responda. Então, vamos analisar cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, direitos e garantias fundamentais. À luz da Constituição Federal de 88, Carta Magna, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e também do Distrito Federal. Nesse sentido, as assertivas dispostas, né, essas de 1 a 4, é correto afirmar ser fundamento, tá? O fundamento da República Federativa do Brasil. Fundamento a gente tem lá no artigo 1º da nossa Constituição, tá, pessoal? Na nossa Constituição. Inclusive, não é basicamente o caput da nossa Constituição, né? A gente tem que os fundamentos vão ser somente os incisos, tá? Só os incisos. Tá? Somente os incisos do artigo 1º vão ser os fundamentos, né? Isso já teve algumas cobranças em algumas outras provas de concurso que, né, às vezes eles colocam lá soberania popular, né? Então, só que se eles dão o fundamento, se eles colocam o fundamento da República Federativa do Brasil, eles vão cobrar essa questão, porque é o que está escrito na nossa legislação, é o que está escrito no artigo 1º da nossa Constituição, que tem a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Aí vem o inciso 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então lembrem-se muito bem, esses incisos que vão ser tá? Então lembrem-se muito bem, isso daqui cai bastante em prova, tá, pessoal? Sociediva plur, tá? Sociediva plur. Então a gente tem aqui soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, tá? Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, né? Já falamos ali na questão anterior sobre a questão do pluralismo político e também do pluripartidarismo, né? Que às vezes as bancas colocam aí para confundir, mas a gente não vai errar porque já revisamos bastante essa parte, tá? Então, vamos analisar, né, as nossas assertivas. Então, com base nisso, quais são os fundamentos da República, tá? Então, colocar aqui bem grande, fundamentos, tá? Opa, já errando aqui. Da República
Federativa do Brasil, tá, pessoal? Não esqueçam jamais isso. Fundamentos da República Federativa do Brasil, Subsidiva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também pluralismo político, tá? Pluralismo político, tá? Bom, vamos analisar. Cidadania, sim. Dignidade da pessoa humana, sim. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, sim. Direitos e garantias fundamentais, não, tá? Não está no rol, tá? Não está no rol ali do artigo 1º, os seus incisos, tá, pessoal? Então, a gente já mata aqui a nossa questão. Então, quais são os corretos? É 1, 2 e 3. Então, vamos ver aqui. Alternativa A, B, C. 1, 2, 3. Alternativa D está correto, tá? Isso daqui também dá para a gente fazer, né? Se às vezes você não lembra muito bem, né, sobre quais são os fundamentos, mas lembra assim vagamente. Se você conseguir, né, marcar um ou outro aqui, você às vezes até consegue matar a questão, tá? Até consegue matar um pouco a questão, fazendo daquele jeito por eliminação de alternativas, tá, pessoal? Bom, então vamos seguir para a questão 5. Bom, vamos lá, pessoal. Questão 5. CESP, Sebrasp 2022, PGM, Recife. Bom, em relação aos princípios fundamentais da República definidos na Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. Os objetivos fundamentais, né, artigo 3º da Constituição, não se aplicam aos gestores da administração pública. Bom, pessoal, nesse caso, como estamos aqui falando sobre objetivos fundamentais, né, os tratados da nossa Constituição, essas normas, elas são tidas como normas programáticas, tá? São normas, deixa eu tentar colocar aqui, normas são normas programáticas, tá? Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o parênteses. Normas programáticas. Então, os objetivos da nossa Constituição são tidos como normas programáticas. Essas normas, elas vão direcionar os gestores, tá? Elas vão servir como direcionamento para os nossos gestores da administração pública. São como objetivos, né? Como o próprio nome já diz, são objetivos que devem ser alcançados pelo Estado brasileiro. E quem, neste caso, quem que vai fazer com que a gente alcance esses objetivos? É claro que são os nossos gestores, né? Os nossos gestores que são eleitos por nós. E é claro, esses eleitos por nós vão alocar várias outras pessoas. Também vamos ter a questão dos servidores públicos, né? Tudo isso vai integrar ali a nossa administração pública. Então, é claro que esses gestores, tá? Esses gestores, aplica-se os fundamentos, né? Melhor dizendo, os objetivos fundamentais da República. Por quê? Eles vão se balizar acerca desses objetivos para então fazer os seus trabalhos, né? Percorrer ali os nossos objetivos fundamentais, tá, pessoal? Então, a nossa alternativa aqui, ela está errada, tá? Errada. Porque, sim, os objetivos fundamentais da República, eles se aplicam aos gestores da administração pública, tá? Alternativa B. As normas que enumeram os objetivos fundamentais da República, embora sejam regras constitucionais dotadas de eficácia, não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente, tá? Bom, a gente analisou na alternativa A que os objetivos fundamentais, eles vão ser normas programáticas, tá? Então, dentro da classificação das normas constitucionais, essas regras do artigo 3º da Constituição, os objetivos fundamentais, eles vão ser tidos como normas de eficácia limitada, tá? Então, elas vão ser dotadas de eficácia limitada.
E as normas de eficácia limitada, por sua vez, elas vão ser divididas em dois grupos. As normas de princípio institutivo e as normas de princípios programáticas. A da nossa questão, como a gente falou, os objetivos, serão normas programáticas, tá? Só colocar aqui de novo, programáticas. Então, normas de eficácia limitada de princípios programáticos, tá, pessoal? Então, essas normas de eficácia limitada, elas vão precisar de normas infraconstitucionais para que elas possam produzir todos os seus efeitos. Por isso que ela fala eficácia limitada, porque tem a sua produção de efeitos no mundo concreto limitado. Para produzir todos os seus efeitos, todos os seus efeitos, é necessário que haja algumas normas infraconstitucionais para que elas possam, então, produzir todos os seus efeitos, tá? Então, já nesse caso, a característica das normas programáticas, porque a gente falou da eficácia limitada, o que é eficácia limitada, já essa questão das normas programáticas, elas vão ser desse princípio programático porque elas vão estabelecer programas, a serem perseguidos pelo Estado, objetivos, elas vão estabelecer programas para serem perseguidos pelo Estado. Em outras palavras, são aquelas que vão estabelecer programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Então, as normas que enumeram os objetivos fundamentais da República, embora sejam regras dotadas de eficácia, elas vão ter uma eficácia, com a eficácia limitada, elas não produzem todos os seus efeitos potenciais imediatamente, tá? Imediatamente. Porque elas precisam de uma norma infraconstitucional para produzir todos os seus efeitos, tá? Todos os seus efeitos. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, tá, pessoal? Então, nossa alternativa correta é a letra B. Objetivos fundamentais, lembrem-se que são normas de eficácia limitada, de princípio programático. Por quê? Vamos estabelecer programas para chegar a esses objetivos, Como a gente vai erradicar a fome e a pobreza? Vamos estabelecer aí políticas públicas para que se possa, então, erradicar a pobreza, erradicar a fome, Vão existir programas públicos colocados pela administração pública para que, então, se chegue a esses objetivos. Por isso que fala eficácia limitada, tá? No caso de princípios programáticos, tá? Então, vamos analisar as outras alternativas. Alternativa C. As diretrizes das relações internacionais do Brasil, com a prevalência dos direitos humanos e a igualdade entre os Estados, são preceitos tecnicamente classificados como regras jurídicas. Bom, nesse caso, a gente tem que os princípios gerais da República Federativa do Brasil nas relações internacionais são normas jurídicas de caráter principiológicos, tá? Principiológico, por isso que fala princípios, tá? Princípios fundamentais. Neste caso, não vão ser regras jurídicas, tá, pessoal? Vão ser princípios. Essas normas, elas são principiológicas e não regras jurídicas, tá? Os princípios, eles vão ser normas com um teor mais elevado de generalidade e também abstração, tá? É o que se costuma apresentar como uma justificativa aqui para a gente conseguir distinguir ele das demais espécies normativas. Então, por exemplo, uma regra jurídica a gente tem lá no caso do artigo 121 do Código Penal, que diz matar alguém, pena de tanto a tantos anos. E vem várias outras questões de regras, por exemplo, parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo relevante, valor social ou moral, ou sobre, então, domínio de violenta emoção e etc. Então, isso seria uma regra, Ele vai aqui demonstrar uma situação concreta. Agora, o princípio, ele traz essa generalidade, essa abstração, Pode ser qualquer coisa dentro daquele determinado princípio. Quando se coloca, por exemplo,
dignidade da pessoa humana. Isso é um princípio estabelecido dentro da nossa Constituição, né? Inclusive, é um dos fundamentos da nossa República Federativa do Brasil. Percebem a abstração que há na dignidade da pessoa humana? Dentro disso, existem várias ramificações de, é claro, outros princípios, tá? Princípio da propriedade, né? Temos também vários outros princípios estabelecidos no nosso artigo 5º da Constituição. Então, ele ramifica vários outros, né? A dignidade da pessoa humana não é algo fechado, entende? É algo mais aberto. Existe mais abstração, tá, pessoal? Não é igual uma regra que ela é fechada, ela é concisa, tá? Então, seguindo, vamos ter a letra D agora, tá? Devido à vagueza dos objetivos da República Federativa do Brasil, definidos na Constituição, não se aplica à interpretação deles o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Bom, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, aqui a gente tem que é um dos pilares do sistema jurídico brasileiro. E consiste na interpretação das normas constitucionais de forma que vai garantir a maior efetividade possível aos seus objetivos e princípios, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um objetivo de erradicar a fome ou a pobreza, a gente, Estado, vai fazer isso na maior efetividade possível, na máxima efetividade para cumprir isso. É claro que não é algo que vai ser erradicado do dia para a noite, né? Existem políticas públicas que são empenhadas em realizar determinados atos. E isso vai fazer com que chegue a esse objetivo fundamental. Então, isso que vai trazer essa ideia de máxima efetividade, né? Vai percorrer sempre esse objetivo com a maior efetividade possível, tá? Então, a vagueza dos objetivos fundamentais da República ela não impede a aplicação do princípio da máxima efetividade, né? Ao contrário, ela reforça aqui a importância de uma interpretação comprometida com a efetivação desses objetivos. Cabe aqui os agentes públicos, como a gente disse, e também, é claro, a sociedade em geral, trabalhar de forma colaborativa para que, então, garanta a realização desses objetivos, tá, pessoal? Então, a gente traz aqui que, neste caso, aplica-se sim, né, com toda certeza, aplica-se a interpretação deles o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, né? Então, tá errado. Depois vamos ter que o princípio constitucional da dignidade humana depende de regulamentação infraconstitucional para obter eficácia, tá? Bom, o princípio constitucional da dignidade humana, ele vai depender de regulamentação infraconstitucional para obter eficácia? A gente tem que o princípio da dignidade da pessoa humana é uma norma constitucional de eficácia plena. Bom, além disso, vamos ter que os direitos e garantias fundamentais, eles vão possuir uma aplicação imediata, que é o que diz o artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição, que os direitos e garantias fundamentais estabelecidos aqui nessa Constituição vão possuir uma aplicação imediata. Então, o princípio constitucional da dignidade humana, ele depende de regulamentação infraconstitucional para obter eficácia? Não. Ele não depende de uma regulamentação infraconstitucional, até porque ele é estabelecido como um fundamento, né, como a gente disse anteriormente, da nossa República Federativa do Brasil, além também do artigo 5º da nossa Constituição, estabelecer a sua aplicação imediata, tá, pessoal? Aplicação imediata. Então, temos aqui só para revisar a nossa alternativa B como correta na nossa questão 5, né? Essa aqui foi um pouco mais difícil, que tem vários conceitos teóricos, né, misturados, mas a gente consegue aqui passar todos esses conceitos para vocês, tá, pessoal? Para não errar questões desse tipo, tá? Então, a gente encerra aqui as nossas questões comentadas de hoje, tá, pessoal? Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal.
a gente vai estar trazendo mais e mais vídeos para vocês desse tipo, tá? Até mais, tchau, obrigado.